Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Vamos iniciar aqui a nossa quinta aula. Essa quinta aula, pessoal, vai tratar um pouco mais da operacionalização do MEI, como é que vai funcionar o dia a dia, o que ele precisa, o que ele não precisa fazer, né, quais são as obrigações dele, tá? Primeira coisa, em relação à emissão de notas fiscais. O MEI é dispensado de emitir nota fiscal para consumidor pessoa física, salvo quando for solicitado, em atendimento ao Código de Defesa do Consumidor. Se o destinatário da mercadoria ou serviço for outra empresa, ou seja, outro CNPJ, a emissão de NF é obrigatória, podendo ser realizada pelo MEI ou pelo destinatário. O MEI não tem obrigação de emitir nota fiscal eletrônica, mesmo se realizar vendas interestaduais, exceto se desejar. Então, o que acontece, pessoal? O MEI não tem obrigação de emitir notas fiscais, nem mesmo de consumidor, né? Principalmente de consumidor, porque não tem obrigação de emitir nota fiscal para pessoa física. Mas, se assim for solicitado, o MEI ele não somente pode, como deve emitir a nota fiscal para essa pessoa física. Em regra, o MEI ele é obrigado a emitir nota fiscal quando vender ou prestar serviço a uma outra pessoa jurídica, tá bom? Os tipos de nota fiscal variam de acordo com a ocupação que você exerce, que é a ocupação do MEI. Então, o MEI que tem atividade de comércio vai emitir nota fiscal de comércio, de venda, né? E essa nota de venda ela é emitida junto ao Estado. Por que o Estado? Porque o Estado é quem administra o imposto que vai incidir sobre essa venda, que é o ICMS. Se é um MEI que é prestador de serviços, esse cadastro para a emissão de notas fiscais será na prefeitura do seu município, né? Por quê? Porque a prefeitura é o município que administra a cobrança do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, tá bom? Então, de acordo ao campo de atuação, de acordo à atividade desse MEI, que vai ser orientado como, né, quais cadastros que ele vai precisar fazer, quais órgãos que ele vai precisar contatar para conseguir fazer suas emissões, tá? Serviços. Procure a prefeitura do seu município para ver quais as formas permitidas para a emissão dessa nota, podendo ser bloco de notas, nota fiscal eletrônica ou nota fiscal avulsa. Cabe à prefeitura determinar as regras e autorizar a emissão de notas fiscais sempre que a ocupação exercida for prestação de serviços, tá bom? Então, é a mesma regra. Comércio, indústria e transporte entre estados e municípios. Ocupações que recolhem ICMS. Este tipo de nota é emitida por meio da Secretaria da Fazenda do seu estado. Cada estado determina as regras para a emissão de nota quando sua ocupação for de comércio, indústria ou transporte entre municípios ou estados. A partir de 1º de janeiro de 2023, os microempreendedores individuais vão ser obrigados a emitir nota fiscal de serviço eletrônico em todo o território nacional. Vamos dar uma pausa aqui, porque aqui a gente já traz uma novidade recente na legislação. Na verdade, vai ser uma adequação que não vai alcançar somente os MEIs, mas todos os empresários. O que ocorre? Para emitir notas fiscais hoje, como a gente viu, notas fiscais de serviço, né, é preciso um contato direto com a prefeitura do seu município, um cadastro prévio, né, um envio de uma documentação prévia para se viabilizar a emissão dessas notas fiscais pelo município. Então você vai lá emitir nota fiscal de acordo com a prática do município, seja nota fiscal eletrônica, né, o bloco de notas, tem algumas prefeituras que adotam esse serviço, embora seja bem mais, né, um serviço bem mais arcaico, bem mais antigo, não é? Nota fiscal avulsa, né, de prestadores de serviços avulsos, não é? Enfim, há várias modalidades, mas para emitir nota fiscal de serviço, qualquer empresa, não somente MEI, eles precisam fazer um cadastro, essas empresas precisam ter um cadastro, ter uma autorização junto à prefeitura, junto ao município. O que ocorre? A partir do próximo ano de 2023, essa produção de notas fiscais não será num software disponibilizado pelo município, como acontece em muitos casos, em um programa, em uma plataforma, né, disponibilizada pelo município. Será numa plataforma nacional, onde qualquer pessoa, né, qualquer empresa, na realidade, poderá se cadastrar para emitir notas fiscais por esse meio, com o mesmo layout de emissão, tá? E qualquer contador, claro que com as devidas credenciais, conseguirá acessar essas notas fiscais de serviço, tá? Claro que para o serviço, para o cliente que ele presta serviço, ou no caso de um serviço tomado também pelo seu cliente, claro, né? Não desrespeitando aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas fato é que nesse rol todo de alcançados por essa plataforma geral do governo, também estarão os MEIs, né? Então os MEIs poderão emitir suas notas fiscais por meio desse site nacional, dessa plataforma nacional de emissão de notas fiscais de serviço, a fim de unificar o layout, a forma de emissão e, é claro, fiscalizar
né, a troca de serviços, a prestação de serviços aí. A medida está prevista na Resolução 169, publicada pelo Comitê de Gestor do Simples Nacional, CGSN. De acordo com a resolução, quando o meio emitir nota fiscal de serviços eletrônica, ficará dispensada a declaração eletrônica de serviços, bem como da documentação fiscal municipal relativo ao ISS, referente a uma mesma ocupação ou prestação. A NFCE do MEI terá validade em todo o país e será suficiente para a fundamentação e constituição do crédito tributário, além de dispensar a certificação digital para autenticação e assinatura do documento emitido. Joyce, isso vai alterar a tributação do MEI? Não, isso não vai alterar, tá? Isso é uma forma de fiscalizar o limite também do faturamento do MEI, né? Se a gente tem um MEI de serviços, então a forma de fiscalizar que este MEI está respeitando o limite de 81 mil, né? É através também das notas fiscais de serviços que ele emite, né? Então também será uma forma de fiscalizar. Se ele emitir uma nota de serviço de R$100, ou se ele emitir uma nota de serviço de 6.750, ou seja, o limite completo do mês, né, a guia dele será a mesma, tá? Não terá nenhuma diferenciação nesse sentido. A questão é a fiscalização desse faturamento. A nota fiscal de serviços eletrônicos nacional é um projeto do governo federal para a criação de um padrão nacional da nota fiscal de serviço eletrônica, determinando um layout único que possa ser utilizado por qualquer município do território brasileiro. O projeto é um esforço conjunto entre a Receita Federal e a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, criado para reduzir a dificuldade dos empresários e desenvolvedores com os múltiplos padrões municipais de nota fiscal de serviço eletrônica, e assim simplificar as integrações com as prefeituras para algo semelhante ao modelo 55 da nota fiscal eletrônica normal. Então acontece que hoje o quê? A nota fiscal eletrônica, né, de venda, de comércio, ela tem um modelo único, né, um modelo nacionalmente aceito e adotado. A nota fiscal de serviços não, né? Cada prefeitura lhe adota o seu layout, conforme, né, o sistema que utiliza, a plataforma que utiliza. Então, a intenção do governo é exatamente unificar essa forma de emissão de notas, tá? Esse layout de emissão, claro que os dados serão os mesmos, mas a disposição desses dados, tá bom? O ambiente de dados nacional da nota fiscal de serviço eletrônico oferece as seguintes funcionalidades. Contribuintes poderão acessar o painel com todas as notas emitidas, autorizadas, substituídas e canceladas. Vai ser uma espécie de controle, um software de controle também para cada empresário. Prefeituras poderão configurar serviços e alíquotas, então para cada prefeitura há uma alíquota diferente para cada serviço. Claro que isso não se aplica aqui ao nosso caso, do custo MEI, né, nesse momento, porque o MEI, como eu disse, não vai alterar para ele em qualquer hipótese, né, a tributação para ele não vai alterar, independente do serviço que preste, mas para outros regimes tributários, para outros enquadramentos jurídicos aí, a alíquota importa. A alíquota do ISS vai dizer quanto que vai ser o imposto, né? Vai orientar como que vai ser o imposto. Então, cada prefeitura vai ter a oportunidade de ir lá e cadastrar. Para serviço de contabilidade, a alíquota é 3%. Né? Para serviço de advocacia, a alíquota é 2%. E assim por diante. Contribuintes de contadores poderão visualizar online os dados das notas. Então, vai facilitar a vida de todo mundo, né? Outra obrigação que temos no MEI é o relatório das receitas, pessoal. Os MEIs devem registrar mensalmente em formulário simplificado o total das suas receitas. Para tanto, basta imprimir e preencher todo mês o relatório de receitas brutas mensais conforme o modelo disponível no portal do empreendedor e mantê-lo arquivado pelo prazo de 5 anos para fim de fiscalização. Deverá anexar a ele as notas fiscais de compra de produtos e venda de produtos ou prestação de serviço do mesmo período. Então, o layout é basicamente esse, pessoal. Aqui você vai colocar o CNPJ do MEI no cabeçalho, o nome do empreendedor, né, o titular, o período de apuração. Então, vamos fazer aqui referente a julho de 2022. O meu MEI é de comércio de serviço, então vamos pensar aqui no MEI que seja prestação de serviços. Eu não preencho esses 6 primeiros quadrinhos aí não, ou se preencho com 0, mas eu coloco lá embaixo, eu só preencho esse terceiro grupo, que é Receita Bruta Mensal de Prestação de Serviços. Eu coloco lá receitas com prestação de serviços com dispensa de emissão de nota fiscal. Qual que é essa situação? Quando eu presto o serviço para uma pessoa física, para uma outra pessoa física, tá? E aí foi X, receita com prestação de serviços com documento fiscal emitido, ou seja, com notas fiscais emitidas. Quanto de nota fiscal eu emiti nesse mês? Né? Coloco o valor, somo as duas e aí somo o grupo todo, somo todas as receitas, porque pode acontecer de um MEI ter mais de um segmento de atividade, pode ter só comércio e serviços, por exemplo,
né? Pode ter uma indústria também de fabricação de produtos, né? Então, é esse relatório mensal aqui que o MEI precisa preencher, né? Aí coloca local, data, assina, preenche. O ideal é imprimir esse relatório lá todo início de ano, imprimir 12 relatórios desses para acompanhar mensalmente, para no ano que vem, quando for fazer a declaração anual de faturamento, como a gente vai ver daqui a pouco, esses dados já estarem mais fáceis, não precisar reunir toda a documentação, né? Pegar todas as informações ali de última hora, já acompanhar isso aqui mensalmente, tá? E o DAS-MEI, gente, como que funciona esse pagamento do DAS? O que está sendo pago nesse DAS? O DAS-MEI, pago mensalmente, reúne todas as contribuições em um só lugar: ICMS, ISS e INSS. ICMS, né, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ISS, Imposto sobre Serviço, e o INSS, que é a Previdência Social, né? E o valor, que é fixo, depende da atividade exercida pelo microempreendedor individual. Em 2022, o imposto foi reajustado em função das mudanças do salário mínimo. A quantia mensal paga ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, é equivalente a 5% de um salário mínimo. Em 2022, o salário mínimo passou a ser R$ 1.212. Desse modo, os empreendedores da indústria, comércio e prestação de serviços tiveram os valores reajustados. Esses valores são os do DAS de 2022. Então, vamos entender aqui a temática. A temática da guia do DAS, do MEI, ela segue lá a mesma ideia da guia do Simples Nacional dos microempreendedores, já com empresa que tem uma estrutura formada, que já é uma grande empresa mesmo. No caso deles, os que são tributados pelo Simples Nacional. No caso deles, né, na guia do Simples Nacional se paga ali todos os tributos, né? No caso, repito, no caso de quem é microempreendedor que já tem estrutura formada, que não é mais MEI, tá? Ou nem passou pela condição de MEI, mas que não é MEI. Lá se paga PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, Contribuição Previdenciária, ICMS, tá? Paga-se todos esses impostos em uma única guia, a partir de do cálculo de uma alíquota, uma mesma alíquota efetiva para cálculo de todos os impostos, né? Se calcula sobre essa alíquota efetiva, o resultado dessa alíquota efetiva é o total da contribuição mensal desse empresário, tá? Dessa empresa do Simples Nacional. Então, numa mesma guia serão pagos todos esses impostos partilhados para que chegue no valor total calculado através da alíquota. Os MEIs têm basicamente a mesma ideia, só que no caso do MEI, essa contribuição mensal ela não vai variar conforme o faturamento do MEI, ela será fixa e ela vai depender do segmento de atividade desse MEI. Vai depender do quanto que esse MEI, do qual atividade que está lá como KNAI principal do MEI. Então a gente tem indústria e comércio. Quem tem indústria e comércio vai pagar ali ICMS. Tá? Vai pagar ali o ICMS. Como que é composto isso? Sobre o salário mínimo, que é 1.212, vai incidir ali 5%. Essa alíquota de 5% ela é fixa e ela corresponde ao INSS, que é a seguridade desse empresário. Tá? Então, sobre o salário mínimo vigente, haverá ali 5%, que é fixo. Tá? Essa porcentagem, essa alíquota é fixa. No entanto, esse valor pode variar ano a ano, conforme altera-se o salário mínimo. Tá? Então, 5% do salário mínimo mais ICMS, no caso da indústria e comércio, tá? O ICMS, pessoal, vai corresponder aqui a R$1. Vai corresponder a R$1. Na prestação de serviços, tá? Na prestação de serviços, vai se ter o INSS fixo, que vai ser de R$ 60,60, mais o ISS, que vai ser R$5. O ISS também é fixo, R$5. Mas se eu tenho os dois, comércio e serviços, ou se eu tenho indústria e serviços, eu vou ter o INSS fixo de R$ 60,06, mais R$1 de ICMS, mais R$5 de ISS, tá? Então, o que compõe a guia DAS do MEI? 5% do salário mínimo vigente, R$1 de ICMS ou né, R$5 de ISS. Isso que compõe a guia DAS do MEI, tá? Invariavelmente, salvo aí em caso de atraso de pagamento, que se calcula os juros sobre esse valor, tá bom? E agora nós vamos ver, pessoal, como que se faz a emissão dessa guia pelo site, né? O que a gente precisa fazer, onde que a gente precisa acessar. Fiquem aqui. Então, meus amigos, para fazer a emissão, né, da guia mensal de contribuições do MEI, você vai abrir o seu navegador, não é? E vai digitar PGMEI, tá?
que é onde você vai, o site que você vai acessar de posse do seu CNPJ, do seu número de CNPJ, não é? Para emitir a sua guia mensal. Então, a gente vai aqui nesse primeiro link, tá? E vai aqui colar o número do seu CNPJ. Eu peguei o número do CNPJ aqui aleatório, tá? Continuar. E o site vai abrir para você, né, as opções aqui de emissão da guia, tá? Os períodos. E aí, pessoal, tem um detalhe aqui nessa tela. Essa aqui é a tela mais simples de emissão da guia DAS, tá? Do MEI. Quando você faz o acesso com código de acesso, essas opções aqui, consultar extrato, pendência, elas ficam disponíveis para acesso, né? Para verificar as pendências do MEI, para verificar se há alguma pendência de débito a ser pago, tá? Mas esse aqui é o acesso mais simples, o acesso apenas para emissão de guia, tá bom? Aí você vem aqui, emissão de guia de pagamento DAS, seleciona o ano corrente, né? 2022, ok. E aqui, no caso desse contribuinte, vai ter essa de julho aqui, que é a próxima para vencer no dia 22, tá? Aí você seleciona a guia. Caso a guia já esteja em atraso, ou seja, uma guia, enfim, né, de um pagamento futuro, você pode alterar a data aqui para pagamento. E aí o próprio sistema vai fazer os cálculos de ajuste de multa e juros, tá? E aí você selecionou a guia que não se fez nenhuma alteração de data, vai aqui em apurar, gerar DAS, tá? Bom, meus amigos, e essa é a guia do DAS, do MEI, que a gente acabou de emitir. Então, percebam comigo que no cabeçalho nós temos o CNPJ, a razão social, claro, também protegendo os dados, não é, deste MEI. A competência, né, o período de apuração, julho de 2022, a data de vencimento, 22/8, o número do documento, número para controle do documento, tá? A data, novamente, de vencimento, o valor total do documento, observações do lado de cá, e aí que tem discriminando, né, tem o CPF do responsável do pagamento e tem os tributos que estão sendo pagos. Como esse MEI aqui é um MEI de comércio, como que é feito isso? O INSS, R$ 60,60, né, 5% do salário mínimo vigente, mais R$1 de ICMS e ISS zerado, nenhum valor, tá? E aí que a gente vê, logo abaixo, a discriminação, né, a descrição desses impostos aqui. Então, a gente tem INSS, R$ 60,60, sem multa e sem juros, porque será pago até a data de vencimento, e ICMS da mesma maneira, tá, pessoal? Então, é bem simples a emissão, bem tranquila. E, claro, a gente tem aqui também, olha, percebam comigo, aqui logo abaixo de ICMS, a gente tem o estado, né, o de Goiás. Esse MEI, ele foi registrado no estado de Goiás, o endereço dele é registrado no estado de Goiás. Então, esse ICMS aqui irá para o estado de Goiás. Se a gente está falando de um MEI que foi aberto em São Paulo, aqui teria a sigla SP, que esse ICMS iria para o estado de São Paulo e assim por diante, tá bom? Bom, e a declaração anual de faturamento, como é que funciona? Em regra, a declaração anual de faturamento das NCMEI deve ser transmitida até 31 de maio do ano calendário subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores dos tributos previstos no CIMEI. Em 2022 e também em 2021, o prazo de entrega foi prorrogado para 30 de 6 de 2022 pela resolução CGSN 168 de 20 de abril de 2022. Então, em razão da pandemia do Covid, não é, foram adiados esses prazos, também como de outras declarações, aí, de outras obrigações acessórias também, tá? Ao entregar a declaração em atraso, né, você fica sujeito ao pagamento de uma multa no valor de R$50. Então, entregou fora do prazo desse limite, né, que em regra é 31 de maio, tem uma multa de R$50. O boleto para pagamento da multa é gerado no momento da transmissão da declaração e pode ser impresso junto ao recibo de entrega da declaração. Caso o pagamento seja feito em até 30 dias, a multa será reduzida em 50%, chegando a R$25. Lembre-se que nos casos de baixo de MEI também é necessário integrar a declaração. A gente vai ver em outra aula em relação à baixa, mas que também é necessário entregar a declaração nesse momento. A declaração deve ser enviada mesmo que a empresa não tenha tido faturamento durante o ano, mesmo que seja zerada a declaração, como a gente viu, precisa ser, como a gente vai ver, na verdade, precisa ser enviado, tá? Caso extrapole o limite permitido de faturamento do MEI, será preciso buscar o apoio de um profissional de contabilidade e realizar o seu desenquadramento do regime do MEI, pois a empresa passará a recolher impostos como simples nacional. Nós vamos ver isso também na aula de desenquadramento,
No entanto, pessoal, é bom se atentar a esse faturamento não somente na hora de enviar a declaração, mas esse acompanhamento mensal. Por isso, é tão necessário o acompanhamento, né, o relatório bruto das receitas mensais. Então, nós vamos ver como que funciona essa declaração, tá? O preenchimento dela passo a passo agora mesmo. Bom, meus amigos, e como é feita, né, essa declaração anual de faturamento do MEI, né? Você vai acessar aqui no seu navegador das NC MEI, tá? E vem aqui na primeira opção, já vai abrir o campo aqui para você digitar o CNPJ, né? Digitei um CNPJ aqui aleatório, você vai em continuar, né? E vai selecionar aqui nessa primeira tela, você já vai verificar os dados básicos desse CNPJ, né? A razão social, vai selecionar o ano calendário, tá? E aí vai apresentar a declaração do último ano, ou seja, em 2022, nós temos que apresentar a declaração relativa a 2021. Nós só vamos apresentar a declaração no mesmo ano, ou seja, em 2022, apresentar a declaração de 2022 em caso de baixa desse MEI, tá bom? Então, vamos supor essa declaração aqui de 2021, vamos retificar essa declaração. Você vem aqui, seleciona de 2021, né? Nesse caso aqui, esse contribuinte já encaminhou a declaração referente ao ano anterior, já vai automaticamente aparecer aqui, declaração retificadora, você vai em continuar, vai informar aqui o quanto que foi auferido, né, de comércio ou de serviços. É importante ter atenção para a natureza da atividade do MEI, né? Se esse MEI for de serviços, por exemplo, né, for um MEI que for prestador de serviços, ele não vai preencher esse campo aqui de comércio, tá? Em regra, não. Da mesma forma, o contrário, se for um MEI comerciante, ele não vai preencher este campo aqui de prestação de serviços, tá? Agora, se for ambas atividades, pode haver preenchimento das duas, tá? Como a gente viu também, pessoal, esses campos eles podem ficar zerados, caso o MEI não tenha tido faturamento durante o ano anterior. Não tem problema, o importante é apresentar a declaração, tá? Então, vamos supor aqui que este MEI, né, faturou aqui 20 mil em comércio. Esse MEI aqui nós temos a informação que ele é comerciante, não é? E como a gente descobre essa informação? Primeiro pelo cartão CNPJ, né, que a gente vai ver lá comércio de vestuário, por exemplo, comércio de artigos de madeira, enfim, né, conforme a lista de quinais que nós vimos, né, ou então prestador de serviços X, fotógrafo, professor, né, ele não vende nenhum produto, ele presta um serviço. Ou então a gente consegue verificar também pela guia DAS, né, que é gerada para esse MEI. Então, se a gente vê lá a cobrança do ICMS, logo nós associamos que esse MEI é um MEI comerciante, né? Se a gente vê a cobrança do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, logo nós vemos que esse MEI é prestador de serviços, tá? Coloquei aqui 20 mil, já traz aqui para mim automaticamente a receita bruta total. Me pergunta aqui se possui empregado durante o período abrangido pela declaração. Então, se havia algum empregado admitido durante esse período, né? Nesse caso aqui desse MEI, não. Se eu marcasse que sim, né, que tinha um empregado aqui, por que a Receita precisa dessa informação? Para ver se essas informações batem, né? Então, vamos supor que eu já envio informações, né, a GFIP dessa empresa, né, contendo, na verdade, um empregado desde janeiro de 2021, né? Então paga-se ali o empregado, salário mínimo mensal, e eu venho aqui na minha declaração e coloco que eu não tenho faturamento, que é tudo zerado. Há um confronto aí dessas informações, pessoal, né? Como que está pagando funcionário, mas não tem ali um faturamento declarado, né? É para esse tipo de situação. Então, no caso aqui, ele não teve. Continua. Aí aqui é demonstrado, né, os valores apurados, ou seja, o quanto que foi apurado de imposto durante 2021, tá? Junho, julho, no caso desse mês aqui, como a gente pode perceber, a abertura ocorreu em junho, tá? Porque não há contribuições anteriores a junho. Então, é apurado aqui, é demonstrado aqui como que foi apurado o imposto, R$ 55,00 de INSS, R$ 1,00 de ICMS, né? O valor apurado e o valor pago. Teria uma diferença aqui caso houvesse pagamento com juros, não é? Aí já seria apontado aqui um valor maior acrescido desses juros. Aí a gente vai transmitir essa declaração,
declaração transmitida, não é? E aqui nós vamos ter acesso ao recibo que nós vamos ver adiante, tá bom? O resultado da declaração, pessoal, é este aqui, tá? Então a gente vê no cabeçalho o nome empresarial, né, que é a razão social desse MEI, o CNPJ, a data de abertura desse MEI, a data de opção pelo CIMEI, que obviamente é a mesma data. Percebam comigo que como ele foi aberto durante o ano de 2021, a gente só vai ter o resumo, né, no quadro do resumo da declaração, o período de apuração só se inicia a partir de 6 de 2021, que claro, que foi quando ele começou a operar. Então, a gente vai ter aqui o INSS, o ICMS e o valor apurado e pago. Por que me trata aqui no quadro benefício de INSS? Né? Por que tem essa informação aqui de não benefício do INSS? Não estava sendo coberto por nenhum benefício do INSS durante esse período, tá bom? E aí na segunda parte aqui a gente tem valor da receita bruta total do comércio, indústria, transportes intermunicipais, interestaduais e fornecimento de refeições, 20 mil, que foi o quanto que a gente declarou. Valor da receita bruta total dos serviços prestados de qualquer natureza, exceto transportes intermunicipais e interestaduais. Zerado porque não é um MEI de serviços, tá? Receita total vai ser receita com o comércio, como a gente viu, tá bom? Possui empregado, não, data e horário da transmissão da declaração, o horário que a gente tem, e os dados de recibo de autenticação para guarda e arquivo, tá joia?